Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de eixos temáticos. Eu sou o professor Matheus Melo e, prosseguindo com o nosso curso, vamos começar hoje o segundo eixo, o eixo de cultura. Ou seja, vamos entender o que é esse aspecto que caracteriza uma sociedade por meio das identidades, dos hábitos e coisas nesse sentido. Vamos entender um pouco sobre cultura na aula de hoje. E já para começar conceituando, nós precisamos entender que a cultura é um sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos, padrões de comportamento e atitudes que determinam as características de uma sociedade. Professor, então a cultura ela vai ser um fator determinante para que eu consiga identificar um determinado povo, uma determinada região, um determinado país por meio de suas práticas e por meio de seus hábitos? Exatamente isso. Tudo que faz parte do cotidiano, ou tudo aquilo que faz parte da vivência diária e habitual de um determinado povo, tudo aquilo que um determinado povo tem em comum como característica, seja a sua língua, a sua vestimenta, a sua comida, a sua música, o ritmo da música, o ritmo de arte, né? O tipo de arte, o tipo de pintura, os traços, tudo isso é entendido como cultura, porque esse aspecto ele vai expressar os hábitos e empregar as identidades de um povo, seja ele urbano ou não. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, por exemplo, isso vai incluir a linguagem, inclusive os dialetos. Por exemplo, no Brasil nós falamos a língua portuguesa, né? Todas as pessoas que nascem no território nacional brasileiro, todas as pessoas que descendem de algum brasileiro falam a língua portuguesa. É essa língua que nós conseguimos, é por meio dessa língua que nós conseguimos nos comunicar diariamente com a nossa família, com nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, nas escolas, enfim. É por meio da língua portuguesa que nós conseguimos traçar um caminho de comunicação entre todas as pessoas que são membros dessa sociedade. No entanto, a gente precisa observar que, dependendo da região e dependendo do estado, a língua portuguesa sofre variações linguísticas. O que significam essas variações linguísticas, professores? Significam que existem expressões muito próprias de uma determinada localidade que não pode ser entendida, na maior parte das vezes, se você realocar esse cidadão, sei lá, você tem um dialeto muito específico na região Nordeste que não é reconhecido na região Sul, porque na região Sul existe outros tipos de expressões, outros tipos de palavras, outros tipos de fonética, ou seja, a forma como é expressado, como é dita determinadas sílabas, determinadas palavras. Por mais que nós tenhamos a língua portuguesa como a nossa língua mãe, as regiões, as regionalidades apresentam essas variações linguísticas que foram criadas ao longo do tempo de acordo com a necessidade, de acordo com o hábito e coisas que variam de sua ancestralidade, ou seja, de pessoas que vieram antes daquela população, né? E vai seguindo com o passar do tempo. As comidas típicas também, né? As comidas, quando nós falamos de comidas, não é só um tipo específico de comida que se come naquela localidade. Também nós estamos falando dos tipos de temperos que existem naquela localidade. O tipo de tempero existente na região amazônica, né? Para produzir as comidas da região amazônica, tanto o tipo de proteína que também é consumido na região amazônica é um tipo de proteína totalmente diferente do tipo de proteína e do tipo de tempero que se come na região sul, sudeste, centro-oeste e assim vai. Porque cada parte atende às necessidades do seu espaço. Na região amazônica se consome muitos peixes, porque os peixes, né, peixes de água doce, porque é um insumo que tem em grande quantidade, que consegue ser pescado de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil, né? Em outras regiões podem ser até peixe, mas são peixes oceânicos e coisas nesse sentido. Também nós temos as religiosidades, as religiões. As práticas religiosas, elas apresentam diferentes variações, como vocês muito bem sabem. No Brasil nós temos a religião católica, a religião evangélica, nós temos as religiosidades que descendem de matrizes africanas, como o candomblé, nós também temos religiosidades que são voltadas ao espiritismo e assim vai.
essas religiosidades, cada uma desses tipos de religião, eles apresentam um tipo específico de chegar até o sagrado, de chegar até determinada divindade, né? E esses ritos, essas práticas para se chegar a este sagrado, para se aproximar dessa divindade, são diferentes em ambas as religiões, né? Existe um rito específico para a religião católica, um rito específico para a religião evangélica, um rito específico para a religião para as religiosidades de matriz africanas, para o espiritismo, enfim. Todos esses tipos de religiosidade são práticas específicas, que se nós comentarmos cada tipo de prática, ele vai nos direcionar a um tipo de religião específica. Ok? E a sociedade, as pessoas que fazem parte de cada uma dessas, né, dessas religiões, elas estão praticando a cultura, estão praticando os dogmatismos presentes naquele pensamento, naquela concepção. A música local também, os tipos de batida, né? Religião é ótimo. Na região Nordeste, ali principalmente na região de Salvador, na Bahia, existe, né, o carnaval. E obviamente que a música, uma das músicas mais consumidas, um dos ritmos musicais mais consumidos naquela região é a música do estilo axé. Como é diferente da região do Rio de Janeiro, que um dos ritmos mais consumidos é o ritmo do funk. E assim variando os espaços onde nós observamos. Ou seja, todos esses processos, todas essas características, todos esses hábitos, seja ele a forma como nós comemos, a música e o ritmo que escutamos, até a letra das músicas que nós estamos escutando, o tipo de comida que nós estamos ingerindo, tudo isso são práticas habituais de determinado povo, de determinada sociedade. E são esses hábitos e são essas características muito próprias dessa população que formam as culturas, né? E aí nós precisamos identificar o seguinte, que a cultura, ela não é um aspecto que ele nasce junto à natureza, de fato algum. A cultura é um fato que ela é criado pela sociedade. A sociedade cria as práticas, cria os hábitos, cria os ritos, cria os dogmas, as crenças, as comidas, né? Ou seja, a cultura ela é produzida artificialmente. E se a cultura ela é produzida artificialmente, significa que ao longo do tempo ela pode sofrer alterações de acordo com as necessidades e de acordo com as políticas, com a economia, com o que se tende de ser, com o que pode se entender por certo e por errado. Tudo isso ele vai somar para as modificações feitas em práticas, em hábitos e em costumes ancestrais da sua sociedade. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo muito claro para vocês entenderem. Eu trouxe para vocês assim, são formados artificialmente pelo homem. Até um tempo atrás, até 7, 10 anos atrás, a Sociedade de Pesquisadores do Brasil utilizava muito a palavra homem como uma semântica para a sociedade. Só para vocês entenderem, a nível de exemplo, o homem modifica o espaço urbano. Significaria que a sociedade modifica o espaço urbano. Essa ideia de colocar o homem como um grande provedor, um ser que consegue modificar tudo e que é superior a tudo, né? O gênero masculino sendo superior ao gênero feminino e aos demais gêneros, traz essa ideia de superioridade masculina. No entanto, hoje em dia, essa prática de tentar designar sociedade colocando a palavra homem não é mais vista, não é mais utilizada. A sociedade de pesquisadores, a sociedade científica no Brasil utiliza hoje em dia a palavra sociedade, o grupo social, o contexto social, não referindo-se diretamente a um tipo de gênero específico, a um tipo de sexualidade específica, né? Ou seja, abarcando todos os gêneros, todas as sexualidades, as orientações, as identidades, porque são todas as pessoas presentes que compõem uma sociedade que podem modificar, que podem construir, não é só um gênero específico. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês da classe científica. Existem diversificados outros contextos, diversificadas outras mudanças que aconteceram ao longo do tempo, justamente por entender, não ser mais viável aplicar durante aquele período, durante aquele tempo em que uma nova sociedade vive.
ok? Bom, dentro desse sentido, a forma como nós nos expressamos com os nossos pares... Professor, como assim a forma como nós nos expressamos com os nossos pares? Bom, se eu falar para você sobre o funk, eu vou falar que o funk ele é originado principalmente ali das favelas, das periferias da região do Rio de Janeiro, né? do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E as letras de funk, né, na maioria ou em uma boa parte, expressam a realidade dos sujeitos que vivem nas periferias e nas favelas. Ou seja, o cidadão, o sujeito está falando o que ele consegue enxergar em sua sociedade, enxergar no meio que ele está inserido. Então as letras são expressas dessa forma. E aí vai, você pode gostar ou não, mas é a realidade dele. Então ele vai cantar aquilo que ele consegue vivenciar diariamente. Ah, mas professores poderiam cantar sobre amor. Como é que a gente vai falar sobre amor? As músicas vão ser expressas de amor dentro de um contexto que é um contexto gritante, pedindo socorro, né, para falar para o mundo e principalmente para a sociedade que ele está inserido, que acontece aquilo naquele período de tempo. Entendeu? Então a forma como nós nos expressamos, o funk, até mesmo a pichação, ela pode ser inserida como um tipo de cultura, né? Apesar de as pichações que são ditas como vandalismo, aquelas frases, elas são tipos de expressões culturais, porque eles expressam a revolta de um povo. Um povo, uma sociedade, um indivíduo está procurando reivindicar seu direito. Então a forma que ele está se expressando culturalmente ou graficamente é um tipo de prática cultural. E aí a gente precisa observar o seguinte também, que a cultura não é feita somente em grupo. As práticas individuais, né, ou seja, as práticas solitárias, em dupla, em trio, em grupo, tudo isso forma um conjunto cultural, né? Até porque não existe uma cultura muito geral que abarque todas as necessidades e todos os hábitos das pessoas que estão presentes em uma sociedade, ok? Bom, as formas como nós nos identificamos com um determinado rito, por exemplo, as religiosidades, né? Então, eu me identifico com a religião tal porque eu acho que seguir aqueles dogmas, seguir aquela receitinha, seguir aqueles mandamentos me aproximarão do sagrado. Mas um amigo meu segue esse tipo de religião, seguindo esse tipo de rito que é totalmente diferente do meu, porque ele se identifica com aquelas práticas, ele acha que por aquele meio ele se aproxima do sagrado. E aí vai, a cultura, né, por ela ser esse aspecto que ele também pode ser produzido individualmente, ele é um direito constitucional, porque ele é um direito que você pode fazer aquilo que você deseja fazer, aquilo com que você se identifica. Então eu me identifico com isso, e é isso que eu vou fazer. Eu me identifico com tal fator, com tal expressão, com tal tipo de linguagem artística, então é por essa linguagem artística que eu vou seguir, ok? Dando continuidade, a cultura não se apresenta de maneira geral em um território, isso por conta que se forma até mesmo em pequenos espaços, e é isso que eu acabei de falar para vocês. Não existe uma cultura geral, não existe uma cultura brasileira. Existem culturas brasileiras. Existem culturas que estão presentes em um município, em um distrito, em um estado. Existem práticas que são muito comuns dentro de uma região, né, entre os povos de uma região. Mas ainda assim existem variados tipos de expressões culturais, de práticas identitárias, de hábitos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil utiliza de garfo, faca e colher para comer, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, não é esse método de ingerir os alimentos, né? Assim como não é o mesmo método da Ásia, né? Boa parte da Ásia. Então essas práticas, esses hábitos, eles são muito comuns às sociedades, né? E aí vai variando de lugar para lugar, não importa o tamanho. Valeu? Dentro dessa perspectiva, eu trouxe aqui para vocês um mapinha do Brasil que vai mostrar justamente isso que nós estamos trabalhando. As diversidades culturais. Como que existem variados estilos, né, expressões artísticas. Por onde que eu posso me expressar, por onde eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivenciando em sociedade. É pela pintura? É pela música? É pela ópera? São pelos grafismos? Tudo isso faz parte dos elementos culturais.
ok? Aqui eu trouxe então a região norte com um tipo específico, a região centro-oeste, a região sul, a região sudeste, a região nordeste, enfim, né? Hoje, se você ainda está com dúvida que as culturas se variam, né? Só você pegar a prática carnavalesca, né? O carnaval praticado em Salvador, as práticas culturais do carnaval, né, praticadas em Salvador, são totalmente diferentes das práticas culturais ocorridas na região de São Paulo e Rio de Janeiro. O carnaval em Salvador é uma multidão aglomerada nas principais ruas da cidade, né, com um trio elétrico, com cantores que têm um estilo de música própria para fazer com que as pessoas se sintam entusiasmadas, né? E já na região sudeste, como em São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos desfiles de escolas de samba, ou seja, grupos de bairros, comunidades que montam um desfile, né? E aí, sendo que o principal estilo musical deste carnaval é o samba. Então, entende? Apesar de o carnaval ser um aspecto cultural do Brasil, ainda assim existem práticas diferentes. Porque os costumes e os hábitos de utilizar daquela cultura, de utilizar daquele pragmatismo, se diferem de sociedade para sociedade. Cada sociedade tem suas necessidades próprias, a necessidade de se desenvolver seguindo aquilo que pode ser seguindo aquilo que é permitido, tanto pelos aspectos físicos, ou seja, da natureza, quanto aspectos legais, ok? Bom, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de aspectos que eles são concretos e abstratos. Isso porque a cultura, ela caminha por esses dois lados. Ou seja, nós temos culturas que elas são concretas, que são culturas que nós conseguimos pegar, que nós conseguimos visualizar, que nós conseguimos edificar, construir. E nós temos culturas que elas são dos espaços abstratos, ou seja, que nós não conseguimos edificá-las fisicamente no espaço, mas nós conseguimos praticar, né? Nós conseguimos sentir, ok? Então vamos começar aqui com a cultura abstrata. Professor, o que é a cultura abstrata, professor? Me diga. A cultura abstrata ou imaterial é considerada intangível, ou seja, os elementos que não podem ser tocados. São esses costumes, são esses ritos, são esses hábitos que nós temos dia a dia. Trouxe para vocês exemplo? É claro, meu povo. Trouxe aqui, crenças, costumes, símbolos e linguagens. De crenças, né? Trouxe para vocês aqui o candomblé, né? E também trouxe para vocês a capoeira, trazer como costume, né? Mas também pode ser um estilo de dança, um estilo de luta. Observe, a crença do candomblé não é apesar de ter os espaços do sagrado, né, que são esses espaços onde a população se reúne ali para praticar os ritos, né? A crença em si, você não pode mensurar a sua fé, né? Você não pode quantificar a sua fé. Eu tenho hoje 70% de fé. Não! Ou você tem ou você não tem, né? Você não consegue mensurar, você não consegue colocar o grau de fé em bloquinhos, né? Bloquinhos matemáticos divididos para saber quanto de fé você tem hoje. Não! As crenças são práticas, são ritos, são hábitos, né? São dogmatismos, são caminhos certinhos que você precisa seguir para chegar até o sagrado, né? E aí a gente precisa entender também que quando a gente fala de sagrado, o templo, as igrejas, os espaços dos sagrados, eles oferecem as condicionantes necessárias para que você se sinta envolvido com aquele povo, envolvida com aquele povo, com aquele pensamento, com aquelas práticas, com aqueles costumes e os hábitos. Trouxe para vocês também aqui a capoeira, que é um tipo de dança proveniente que tem referência a matrizes africanas, né? Um tipo de dança, um tipo de luta que é cantada. Também trouxe para vocês aqui como simbologia. Se eu perguntar para vocês aqui, esses símbolos aí que eu trouxe de futebol, eles pertencem a quais times? Se você perguntar para mim, eu não vou saber. Porque justamente eu não tenho, eu não assisto futebol, eu não acompanho os times de futebol, eu não entendo dessa área. Então se você perguntar para mim, eu vou falar, deve ser time de futebol, mas quais? Não sei. Mas se você chega em um espaço que tem esse símbolo, você vai saber que aquele território, né? Se você chega em um estádio, por exemplo, e tem
um símbolo de um time, você vai entender que aquele espaço pertence aos jogadores de tal time, a pessoas que torcem por aquele estilo de jogo, por aquele estilo, por aqueles jogadores, pelos jogadores, por aquele tipo de técnica aplicada, por aquele tipo de mentoria aplicado àqueles jogadores. Entendeu? Então a simbologia, né? Trouxe para vocês os símbolos de futebol, né? Os brasões dos times de futebol, mas tem outros, né? O próprio brasão da República Federativa Brasileira, né? O brasão, os símbolos da Coca-Cola, por exemplo, né? Você pode não tomar uma Coca-Cola, mas você ver o símbolo da Coca-Cola, você vai entender. É um refrigerante, né? E um refrigerante que é ingerido por uma determinada massa, né? Proveniente de uma atividade industrial. Então tudo isso, todas essas simbologias, elas oferecem significados, são espaços que você consegue visualizar e que você consegue entender mais ou menos como elas funcionam, né? E a própria linguagem, né? A gente, como eu falei para vocês, o Brasil tem a língua portuguesa como sua língua oficial, né? A segunda língua, que é a língua de sinais, né, a língua brasileira de sinais, que é a Libras, e hoje em dia existe a evolução de um dialeto que é uma linguagem neutra, ou seja, uma linguagem que não leva em consideração o gênero masculino ou o gênero feminino, né? O dialeto da linguagem não binária, da linguagem neutra, é um dialeto que ele tenta abarcar a comunidade, diferentes comunidades, diferentes tipos de identidade e sexualidade. É isso, né? São esses costumes. E é como eu disse para vocês, né? E a linguagem lá é um aspecto cultural, ela, né, foi construída desde dos nossos primórdios, né, da nossa colonização até os dias de hoje, sofrendo interferências diretas do tupi. E hoje em dia entende-se, né, um grupo de pessoas, um grupo ativista, o que seja, entendem que a língua portuguesa ela oferece recursos discriminatórios. Então, por isso, né, a língua portuguesa sofreu uma alteração de dialeto, ou seja, colocando uma nova forma de se expressar, uma nova forma de escrita e de fala, que não exclua ninguém, mas que abrace a todos os tipos de orientação, sexualidade, identidade, enfim. Ok? Então esses são os espaços abstratos, os espaços culturais abstratos. Uma cultura que nós não podemos visualizá-la, mas nós conseguimos praticá-la por meio dos nossos costumes, dos hábitos, dos significados que nós conseguimos observar por meio dos símbolos e das simbologias. Ok? E aí, professor, então diga-me, fale-me sobre os espaços concretos. Of course! Os espaços concretos eles já são produzidos manualmente pelo ser humano, ou seja, a raça humana produz esses espaços que eles são colocados como aspectos culturais. Aí eu trouxe para vocês o cocá indígena, a igreja, as roupas e a comida. Eu tô falando muito de igreja, né? Mas é justamente para vocês tentarem absorver essa ideia, né? Porque a igreja parece mais comum na sociedade, então a gente consegue, né, por meio desse exemplo eu tento fazer com que vocês entendam melhor. Mas observe, o cocar indígena, que é uma coroa, né, que é utilizada por pessoas específicas dentro de um povo indígena, dentro de uma tribo indígena, ou seja, todos os povos originários de uma determinada etnia se vestem da seguinte forma, né, de um jeito específico. No entanto, a pessoa que utiliza um cocar, que é essa coroa, né, ela tem uma determinada função dentro daquele grupo. Ela tem uma função específica que só detém a ela, e por isso que ela tem aquela coroa, né? Quando você chega, por exemplo, em sala de aula, você sabe que os alunos e as alunas precisam estar sentados nas cadeiras, e o professor ou a professora precisa estar na frente da sala de aula ministrando, né? Ou seja, aquele espaço, né, o espaço da sala de aula, ele tem funções específicas, né, e é obedecido. Trouxe também para as igrejas, ou seja, edificações, né. Nós vimos que as práticas do sagrado, ou seja, os ritos de chegar até o sagrado, e os espaços físicos, eles vão envolver essa dinâmica, vão envolver as estátuas, as imagens, né, vão oferecer um determinado tipo de estilo de cadeira, de disposição, de como que
né? Onde senta quem senta onde, qual função senta em qual localidade da igreja, o que você tem que fazer dentro daquela localidade, quando você tem que levantar, quando que você tem que sentar, né? Apesar de ser aspectos que eles são abstratos, né? Que eles são intangíveis, nós entendemos que os espaços religiosos, ou seja, os espaços da igreja, eles pertencem, né, a um aspecto cultural. A igreja pertence a uma igreja, uma igreja, um templo, que seja, é um espaço que você vai ali para tentar ter uma paz espiritual, uma paz mental, né, tentar conversar com o divino, tentar conversar com o sagrado, se arrepender ou agradecer, né? Então é isso, né? Trouxe para vocês aqui 2 imagens que agora eu quero que vocês conversem comigo, mesmo que seja uma aula gravada. Observe aqui esta primeira imagem que eu trouxe para vocês. Vou perguntar, presta atenção, de qual país é esse tipo de vestimenta? Índia. Olha só, você conseguiu me responder que esse tipo de vestimenta é da Índia. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Esse tipo de comida, sabe? Um bolo de milho, uma paçoca, um amendoim, um milhozinho cozido, um munguzá, ele é pertencente a qual tipo de festa brasileira? Me diga aí. Exactly! Observe as culturas, né? As culturas, essas práticas culturais, elas nos apresentam as identidades, os hábitos, né? Se eu vou fazer uma festa junina, né, uma festa que ela tem o forró como ritmo musical, né, majoritário, né, eu preciso que essa festa tenha os bolos de milho, os munguzás, os milhos cozidos com uma manteiguinha derretida, né, paçoca, amendoim, pertence a essa festa. Assim como eu tenho também outros tipos de festas, como o Natal, que precisa ter um tipo específico de comida, né? O período santo, que você precisa comer determinadas proteínas ou não, né? As vestimentas, você sabe que essa vestimenta, né, toda belíssima, inclusive, é uma vestimenta que é proveniente da Índia. Né? Assim como você consegue, né, visualizar que um determinado cocar pertence a uma determinada prática cultural ou a um determinado grupo social. Entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que esses espaços, essas culturas, essas práticas, elas oferecem o reconhecimento de um povo. Eu sou professor, então eu preciso chegar em sala de aula e fazer a chamada. Olha só, chego em sala de aula, faço a chamada, primeiro cumprimento todo mundo. Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Não tá? Problema de vocês. Mas vou fazer aqui a chamada. Fulano, ciclano, beltrano, presente, presente, presente. Levanto, começa a dispor o conteúdo no quadro, os alunos e alunas copiam, vou lá e explico. Ou seja, uma prática que é muito próxima da característica do professor, assim como existem outras práticas de determinadas outras profissões. São os hábitos, ok? Dando continuidade. Bom, a cultura e a identidade cultural, né? Para você se identificar com determinada cultura, você precisa fazer parte dela, você precisa se sentir parte dela. E dentro desse sentido, que existem, que as culturas elas são mutáveis. Uma cultura ela não pode ser imóvel. Bom, nós sabemos que no Brasil houve um processo significativo e potente de miscigenação, ou seja, de misturas, principalmente da cultura negra, da cultura indígena e da cultura europeia, muito por conta do processo de colonização do Brasil. Tanto que um dos frutos da colonização do Brasil é a língua portuguesa. No entanto, como eu disse para vocês, a cultura ela é um modo de vida, né, que o indivíduo adota para si, né, e vai oferecer e vai adicionar, a partir dessa cultura que ele adotou para si, as características que ele acha que precisam ser modificadas, que atendam mais aos anseios e desejos próprios. Ou seja, eu gosto de seguir, vamos pegar um exemplo da igreja, ainda, utilizando esse mesmo exemplo. Eu sigo a igreja católica e tal. Mas eu não acho que discriminar determinada pessoa só porque não segue a minha religião seja errado. Já adaptei.
Eu sou professor, mas eu não gosto de fazer chamada no começo da aula. Né? Apesar de ser uma profissão, existem caminhos específicos que você precisa seguir na carreira de professor. Então eu não gosto de fazer no começo da aula, mas vou fazer no fim, que eu acho que pega os alunos melhor, alunos e alunas. É uma modificação. E é por meio dessas modificações, é por meio desses, vou adicionar isso, vou excluir isso porque acho que é discriminatório, acho que é pesado, que a cultura se transforma constantemente. Existe um processo de transformação muito grande nos aspectos culturais, porque as identidades, quem se identifica com determinada prática, né, um grupo ou um indivíduo, ele vai modificar a fim de torná-la melhor, a fim de atender a maior quantidade de gente possível. E eu trouxe esses quesitos para vocês, que as culturas, né, as práticas culturais, elas são passivas, elas dependem de um tempo, né, das características desse tempo, dos interesses políticos desse tempo, dos interesses econômicos desse tempo. Né? E aí vão criar-se narrativas oportunas para aquela sociedade. Hoje em dia, como eu acabei de falar para vocês, existe o dialeto, que é o dialeto da língua não binária, porque entende-se que a língua portuguesa é uma língua que exclui e tal, como eu acabei de falar para vocês, né? Então criou-se um dialeto, que é um dialeto, né, que utiliza da língua portuguesa, da cultura da fala da língua portuguesa como base, mas modifica aquilo que é exclusor. Ou seja, se aquele tempo que a sociedade vive, se aquele tempo que as narrativas são criadas, elas vão excluir determinada população, elas excluem, elas são preconceituosas, né? Se aquele tempo expressa racismo, homofobia, xenofobia, as culturas e as narrativas elas vão ser xenofóbicas, homofóbicas, racistas. Ao mesmo passo que, se essa sociedade, naquele tempo, expressar culturas e práticas que elas são inclusivas, que abracem, que não são racistas, tampouco homofóbicas ou xenofóbicas, os tipos de narrativas, os tipos de práticas culturais, eles vão ser mais inclusivos, eles vão abraçar uma quantidade muito maior da sociedade. Ou seja, a identidade cultural daquela sociedade é uma identidade cultural que abraça, que não exclui, né? E assim também o inverso. Valeu? Dando continuidade. E aí entra justamente esse aspecto. A cultura ela tem um aspecto cumulativo. Professor, o que é esse aspecto cumulativo? Significa que as práticas e as narrativas perpassam as gerações da sociedade. Com isso, as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte. Os anseios de inclusão e menos preconceito são as principais fontes de mudança. Ou seja, ela perde e incorpora outros aspectos numa forma de melhorar a vivência das novas gerações e acrescentar novos elementos. Trouxe para vocês 3 tipos de exemplos que eles são muito fortes no Brasil. Trouxe para vocês narrativas, culturas abstratas, abstratas, imateriais. Essas culturas que eu trouxe para vocês, elas expressam as necessidades assim, né? Elas expressam as características de um determinado povo em um determinado período, né? Por exemplo, a primeira vai expressar as características de uma sociedade que é totalmente escravista, uma sociedade que escraviza principalmente os africanos aqui no Brasil. Observe. Criado mudo. Foi designado para um móvel pequeno, né, pouco robusto, que fica ao lado das camas, né, no Brasil, né, que vai ser uma forma de aparar um livro, de aparar o abajur, colocar os controles e coisas nesse sentido. Né? Entende-se, foi colocado, designado que criado mudo era esse móvel pequeno ao lado da cama. O que isso significa? Como assim, professor? Uma cultura abstrata que vai expressar como as características de um tempo. Observe. Criado mudo foi designado, este nome foi criado, foi colocado este móvel em analogia a um escravo que ficava ao lado da cama, encostado na parede, ao lado da cama do seu dono, mas dono com muitas aspas,
né, da pessoa que o escravizava, um africano, o colocava em pé, calado, encostado na parede, ao lado de sua cama por um período exaustivo, dia e noite. Apenas que quando aquele escravista, né, quando aquela pessoa que escravizava necessitasse de alguma coisa, aquele escravo ia lá e realizava o mais rápido possível. Ou seja, ele era um criado mudo, não podia falar nada, não podia expressar sentimentos, falar alguma coisa, né, o que seja, tinha que ficar paradinho lá. Hoje em dia hoje em dia não se utiliza mais criado mudo, né? Porque entende-se que é uma expressão racista, uma expressão exclusora, que expressa um tempo brasileiro que era um tempo que é totalmente vergonhoso, né? Basta nós observarmos que o Brasil é o último país da América Latina a abolir a escravidão. Abolir, né? Aí é um outro papo que a gente vai entrar no eixo temático de economia. Bom, taxações homofóbicas. Lembra que lá no começo da aula eu disse para vocês que a ciência utilizava a palavra homem como, né, o bam de tudo, né? E aí precisou criar também um estereótipo de como é este homem. É um homem rústico, um homem basicamente barbudo, né, que não pode ter sentimentos, que não pode chorar. Se for contrário a esse estereótipo, você é taxado como mulherzinha, né? E aí já vai colocar um outro aspecto de colocar a mulher como um ser inferior, só porque ela tem feminilidade, né? A feminilidade, né, afeta, enlouquece o homem, né? Só por ela ser aparentemente mais feminina, né? Ela ter esses trejeitos femininos, ela é inferior, ela é mais fraca. E aí é a mesma situação com as taxações homofóbicas, né? Se um determinado garoto, uma determinada mulher não tem um tipo de voz, uma entonação de voz específica, um grave específico, se tiver trejeitos, né, que se aproximem dos trejeitos femininos, ele vai ser taxado com termos pejorativos, né, principalmente voltado aos homossexuais, ao grupo LGBTQIA+. Né? Também trouxe aqui a linguagem neutra, que ela tá, como ela é em construção, e aí ela entra justamente naquele exemplo que eu acabei de falar para vocês, que entendeu-se que a linguagem portuguesa era exclusora e criou-se um dialeto específico que atende às necessidades de uma determinada população. Is that alright? Nem sei o que eu falei, mas eu sei o que eu falei. Vamos lá. Bom, professor, teacher, diga para mim, existe uma Constituição para isso? É claro que existe. A Constituição Federal de 1998, ela é uma Constituição que ela vai abarcar muitos aspectos presentes na sociedade. E é interessante que nós consigamos entendê-la, né, pelo menos de uma maneira mais superficial. Por exemplo, a cultura é um direito social e humano. É meu direito me expressar da forma que eu quero, é meu direito me identificar com determinada arte, com determinada pintura, com determinado rito e coisas nesse sentido. E a Constituição vai falar o seguinte, no artigo 215, lembrando que a gente fala de Constituição, grava, memoriza, né? Não sei, decora, Constituição. Lá no meio ambiente, o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente. Aqui, artigo 215, vai falar sobre cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Eu posso me expressar como eu quero. Eu posso viver de acordo com os hábitos que eu acho que são necessários para a minha existência. Se eu não fazer determinado tipo de coisa, se eu não comer determinado tipo de comida, eu acho que fere um direito da minha dignidade. Eu acho que é uma perca para mim. Por exemplo, a região do Amazonas consome-se muita farinha, alimentos com muita farinha. Imagina se chegar um louco, uma louca e falar assim, ninguém no Amazonas pode comer mais farinha. Tá ferindo a dignidade dos amazonenses. Já o artigo 215, ele vai garantir um direito democrático à cultura. Todos podem expressar, todos podem ter, porque todos têm
o Estado vai garantir o direito do pleno exercício dos direitos culturais, ou seja, todo mundo pode seguir o que achar que for melhor para si, para o seu grupo, para o seu conjunto, para sua família, para o seu grupo de amigos, ter as suas práticas e seus hábitos próprios, ok? O artigo 216 aqui eu não trouxe para vocês decorarem assim. Eu acho que vocês precisam saber o artigo 215, né, que é esse acesso democrático à cultura. O artigo 216 ele já vai oferecer os seguintes aspectos, que a cultura, a Constituição vai entender a cultura também com esses aspectos abstratos e esses aspectos concretos, ou seja, todos os materiais, todas as edificações, né, que eles servem como uma identidade, uma ação, uma memória dos diferentes grupos formadores de uma sociedade, ou seja, todos os edifícios, todas as práticas, os ritos, as religiosidades, a língua, tudo aquilo que um povo se identificar e tiver daquilo como base, aquilo é um direito cultural, não pode ser ferido, ok? E aí, o artigo 216 ele vai nos taxar esses aspectos, por exemplo, as formas de expressão, como eu disse lá no começo da aula, né, da pichação, do funk, né, a arte também, uma forma de se expressar pela arte, né, falar do seu contexto social por meio de uma pintura, por meio de um teatro, por meio de uma ópera, por meio de um filme, né, os modos de criar, fazer e viver. Eu vivo como eu quero. Seguindo os meus ritos, as minhas práticas, gosto de ir na praça, não gosto de sair muito, gosto de ir ao cinema, é direito meu ter acesso a esse tipo de cultura. Porque acho que ir ao cinema uma vez por mês, uma vez por semana, me faz uma pessoa melhor, alivia meu estresse, alivia minha saúde mental, né? Faz com que eu conheça pessoas novas, com que eu conviva em sociedade, né? E esse cinema ele vai ser uma arte visual, expressa por uma outra cultura que eu vou ter acesso. Então eu tenho o direito de viver dessa forma. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos e edificações. Essas edificações, igrejas, estádios, espaços indígenas, espaços políticos, espaços culturais, a sua casa, a pracinha que você vai, tudo que oferece um conjunto cultural. Os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e arqueológico. Ou seja, essas características juntas, elas vão fortalecer a identidade local. E elas vão dar ao cidadão as características mais locais, né? As características de, olha, aquele povo pode ser reconhecido pela sua língua, pelo seu dialeto específico, ou pela sua prática cultural, né, pelo ritmo que se trabalha, ritmo musical que ali se escuta. Ok? Para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui o que para vocês? Estou atrasado, gente? Eu não consigo enxergar aqui, que eu tô sem óculos. Mas eu trouxe aqui frases para vocês contextualizarem. Claro que eu trouxe para vocês o artigo 215 da Constituição. Ele vai falar o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Aqui eu acho que vocês só precisam, quando vocês forem falar de cultura, né, escrever a redação, vocês falam assim: o Estado tem que garantir os direitos culturais e o pleno exercício deles a todos. É previsto na Constituição. E aí você pode contextualizar, né, falando de alguma prática que ela é de algum tipo de identidade que ele está sendo sufocado em detrimento de outro. Você pode citar a Constituição. Trouxe também para vocês aqui de um sociólogo, do Bentinho, que ele vai falar bem assim: um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura. Porque a cultura, o que a gente está falando aqui em toda a aula, a cultura expressa as necessidades de um povo. A cultura expressa as necessidades de um tempo, né? E elas vão se modificando conforme o que se entende por certo e errado vai se modificando, né? Porque as gerações vão somando e retirando aquilo que exclui, né? Colocando cada vez mais culturas inclusivas, né? A cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui. E é justamente, que é do filósofo José Ortega. É justamente o que nós estamos falando. A cultura não é morta. Não existe uma prática cultural que ela é exatamente como ela foi criada antigamente. Até a língua portuguesa sofre
variações, sofre variações que eu digo na escrita e na fala. Ideia antigamente, né? Aí quando eu falo antigamente eu me sinto 10 anos mais velho. Mas antigamente, há uns 10 anos atrás, acho que mais um pouco, né? Ideia era escrita com um acento. Hoje em dia não tem mais. Palavras que eram escritas separadas, hoje em dia são escritas juntas. E isso é uma evolução. Isso é uma forma que, por mais que seja um aspecto morfológico, né, ortográfico, mas também é uma forma que afeta diretamente a população. Porque a população ela não vai mais escrever aquela palavra com acento. Se a partir de uma nova norma, né, de um novo parâmetro que se entendeu como certo e errado, entendeu? Também trouxe para vocês aqui um pouco sobre linguagem não binária. Bom, esse é o título de vocês, esse é o tema de redação de vocês, e aí eu quero que vocês entendam pelo menos um pouquinho sobre o que é a linguagem não binária. Bom, a linguagem não binária é uma linguagem inclusiva ou não sexista que busca comunicar sem excluir ou invisibilizar nenhum grupo, sem alterar o idioma como nós conhecemos. A linguagem não binária ela vai utilizar da língua portuguesa vai ter a língua portuguesa como base. E ela vai somente modificar alguns artigos, algumas letras e palavrinhas que elas são designadas a um gênero específico. O objetivo da linguagem não binária é justamente fazer com que a sociedade se expresse tentando abarcar e tentando abraçar todas as variações. A linguagem não binária, essa linguagem neutra, uma linguagem que não apresenta sexo, ela foi principalmente desenvolvida pelo grupo feminista e pelo grupo LGBTQIA+, justamente por eles se sentirem excluídos da sociedade, né? Isso por conta que as línguas que elas são derivadas do latim, como o espanhol e principalmente a língua portuguesa, elas utilizam muito o gênero masculino, e aí já falei isso para vocês, elas utilizam muito o gênero masculino como um gênero neutro, né? Ou seja, para você designar se existe uma palavra que ela pode sofrer variações quanto ao gênero, o gênero neutro é o gênero masculino. Então trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Você chega chega em uma localidade, fala boa noite a todas, boa noite a todos, como é que vocês estão, né? A partir da linguagem não binária seria boa noite a todos, ou seja, mudamos a letra O e a letra A, né? Boa noite a todas e boa noite a todos estaria designado somente ao sexo masculino e ao sexo feminino, né? Excluiria todas as outras pessoas dentro daquele espaço, né? E aí boa noite a todos abarcaria uma quantidade muito maior de pessoas, ok? Bom, como que utiliza a linguagem não binária? Ela vai ser justamente essa substituição de algumas letras, como eu falei para vocês, não altera significativamente a língua portuguesa, mas altera principalmente a fala da língua portuguesa, e aí vai utilizar os símbolos de arroba ou x no lugar de marcadores de gênero como ou a, né? Essa é uma via, né? Também colocar o sufixo e ao invés de o e a. Ou seja, é uma substituição de palavras, de letras que vão gerar um determinado gênero para aquela palavra, ok? Bom, mas professor, eu tenho direito de falar como eu quero, porque eu entendo, é o meu livre direito de expressão, é a forma com que eu posso, é constitucional, eu posso falar como que eu quiser, anjo. Você pode falar como você quiser, a liberdade de expressão ela é existente. No entanto, a liberdade de expressão, o seu direito de falar sobre alguém, ele vai até o direito de outra pessoa. Então, se você está invadindo, ou se você está deixando, está ofendendo uma crença, uma cultura, ou deixando, ou a integridade de um cidadão ou uma cidadã, né? Se você está deixando uma pessoa em situação vexatória, aí não é liberdade de expressão, aí é crime, tá? Então, tem que ter cuidado quando for argumentar que é uma liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é um direito constitucional, um direito democrático de todas as pessoas brasileiras. No entanto, ela não é um direito absoluto, ou seja, não significa que você pode falar o que você quiser, ofender quem você quiser, que nada vai te acontecer. Obviamente que a partir da liberdade de expressão, você pode ter opiniões próprias sobre determinado tema, você pode pensar sobre determinado algo da forma que você bem entender. No entanto, você não pode expressar essas opiniões em um nível que você vai ofender ou ferir a integridade, uma crença, uma religiosidade de alguém. Seu direito vai até
onde o do outro consegue. Se você, aí eu trouxe aqui para vocês duas formas também de trazer a linguagem, uma linguagem inclusiva, né? Outras formas de deixar uma linguagem mais inclusiva. Primeiramente, você chegar a, né, determinada localidade e falar, em vez de falar boa noite pessoal, boa noite a todos, falar boa noite pessoal, né? Já é uma forma também. Uma outra forma que eu acho que é uma forma também muito viável hoje em dia, né, que ela não vai sofrer tantos comentários maldosos, é justamente você perguntar para alguém: olá, tudo bem? Como eu devo me designar a você? Por qual gênero ou por qual identidade? Como é que eu devo te chamar? Isso não vai ferir você e, na verdade, você vai estar se preocupando com o outro, com o que o outro acha, se sentindo, né, valorizando o que a outra pessoa é, né, como que a outra pessoa se identifica, ok? E também não utilizar adjetivos que qualifiquem os indivíduos com base em seu gênero ou que transmitam convenções sociais estereotipadas. Justamente aquele mulherzinha, é coisa de mulher, mulher só chora. Não podemos utilizar isso, né? Porque nós estamos inferiorizando o papel das mulheres, nós estamos estereotipando elas, designando que elas só conseguem fazer isso, quando na verdade não é, pelo amor de Deus, né? Então vai estudar um pouquinho, tá? Então esse é a... Desculpa, gente, eu me estressei aqui agora. Então esse é o tema da redação de vocês, tá? Repertório de palavras, aí para vocês conseguirem ter mais uma noçãozinha. E eu me despeço da aula de hoje, muito obrigado por vocês estarem aqui e nos vemos na semana que vem.